Meu amigo estudante, meu nome é George, sou seu professor de Laboratório de Química Orgânica do curso de Técnico em Análises Químicas. Bom, é o seguinte, pessoal. Hoje eu estou aqui para poder falar um pouco para você sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Antes de iniciarmos a falar sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, vamos falar um pouquinho sobre a matéria, né? Nós sabemos que a matéria ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, correto? E esses estados físicos, né, eles podem sofrer mudanças entre si. Bom, calma, olha só. A passagem do estado físico de sólido para líquido, nós damos o nome de fusão. A passagem do estado líquido para o estado de gás ou estado de vapor, nós chamamos de vaporização. A passagem do estado gasoso, né, o estado de vapor ou de gás, para o líquido, nós chamamos de condensação. E assim por diante, né? A passagem também do líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Adicionalmente, ainda temos a passagem direta do estado sólido para o estado de gás, que nós chamamos de sublimação. Todas essas passagens, né, de estados físicos, elas dependem de absorver ou liberar calor. Por exemplo, a passagem do estado sólido para líquido ou de líquido para o gás depende de uma absorção de calor. Claro, ela precisa aumentar a temperatura, para que aumente a temperatura, ela tem que absorver calor. A passagem do estado, por exemplo, de gás para o estado líquido e do líquido para o sólido, ela precisa liberar calor. Por quê? Porque ela precisa reduzir a sua temperatura. As passagens de estados que absorvem calor nós chamamos de endotérmicas. E as passagens de estado que liberam calor nós chamamos de exotérmicas. Bom, aí é o seguinte, o que define um ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor. Bom, é fácil entender agora para a gente no laboratório, aqui no laboratório de Química Orgânica, qual que é a importância do ponto de ebulição e do ponto de fusão para a gente. Quando uma substância ela está pura, quando só existe moléculas daquela substância lá dentro de um recipiente ou dentro de um sistema, nós podemos determinar com precisão qual que é o seu ponto de fusão e qual que é o seu ponto de ebulição. Bom, vejamos por exemplo, a água. A água, todos sabemos que para que ela vire gelo, ela no estado líquido, ela se transforma em gelo, ela precisa atingir a temperatura de 0 °C, correto? Essa temperatura de 0 °C nós chamamos de ponto de fusão. Bom, para que ela entre em ebulição, ela precisa atingir a temperatura de 100 °C. Isso tudo em condições de pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, condições normais de pressão. Ok? Bom, o que ocorre? Quando a água não está pura, por exemplo, se eu adicionar uma quantidade de açúcar na água, eu vou estar alterando os pontos de fusão e de ebulição pré-estabelecidos para a água. Por exemplo, olha, adicionei açúcar aqui, estão vendo aqui? Ó? Adicionei água mais açúcar. Como é que vai comportar o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Eles vão ser diferentes do ponto de ebulição se a água fosse pura. Com isso, é possível nós determinarmos se uma substância está pura ou se uma substância ela está impura, ou se ela está condicionada a outros componentes, né, a outras substâncias. Qual que é a importância disso? Por exemplo, em uma análise que nós precisamos saber qual que é a porcentagem de substância pura, por exemplo, se nós pegarmos um fármaco e um fármaco, que eu falo um remédio mesmo. Um remédio é um produto químico também. Para saber se aquele remédio, se o princípio ativo dele
está puro, se só tem somente as moléculas daquele remédio ali, daquele fármaco, é possível a gente avaliar o ponto de fusão e o ponto de ebulição para saber se isso é puro ou não. Joinha? Então essa é a maior importância do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Hoje aqui nós vamos fazer um experimento. Bom, nós vamos determinar o ponto de fusão de uma determinada substância química. Laboratórios modernos, né, que mexem especificamente com ponto de fusão e ponto de ebulição, que fazem análise de purezas de determinadas substâncias, eles têm equipamentos de uma certa forma mais modernos. Por exemplo, esse aqui, ó, PF 1600, é um equipamento que chega a custar R$ 4.000. Bom, essa é uma opção para quem trabalha o tempo inteiro com ponto de fusão e com ponto de ebulição. Precisa determinar esses pontos de fusão e ebulição. No laboratório químico, para efeitos didáticos, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, nós costumamos fazer uma experiência um pouco mais simples. Utilizamos um tubo, uma vidraria de laboratório chamada, esse tubinho aqui, ó, bonitinho, em forma de triângulo aqui embaixo, nós chamamos de tubo de Thiele. Esse tubo, nós condicionamos eles e fazemos uma experiência para que consiga se determinar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. De que maneira que é? Olha, aqui tem uma esquemática, né? Você tem esse tubo, você adiciona um termômetro nele. Esse termômetro, ele vai junto um tubinho chamado tubo capilar. Esse tubo capilar vai conter a substância que a gente quer avaliar o ponto de fusão ou o ponto de ebulição dela, certo? Ela é mergulhada, ela é colocada dentro desse, juntamente com o termômetro, dentro desse tubo de Thiele. Dentro desse tubo de Thiele, essa marquinha aqui, ó, representa, normalmente é glicerina que se usa nesse tubo. Por quê? A glicerina é um óleo que pode ser aquecido, que o ponto de ebulição dela é superior a 290 graus Celsius. Então você pode aquecê-lo até 290 graus Celsius sem correr o risco dele literalmente entrar em ebulição aqui dentro. Então essa é a função dele, tá certo? Note que o tubo capilar está preso com uma argolinha junto com o termômetro. Ou seja, à medida que a temperatura do óleo, e aí você fornece calor para esse tubo. Tá vendo essa chaminha aqui, ó, turma? É onde nós vamos fornecer energia, vamos fornecer calor para esse sistema. Daí essa glicerina vai começar a aquecer. O efeito do aquecimento faz com que ela circule dentro desse triângulo aqui, desse tubo de Thiele. E posteriormente a temperatura do sistema vai subir. A temperatura do sistema subindo, assim que ela atinge o ponto de ebulição, o ponto de fusão da amostra que está dentro do tubo capilar, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. E aí nesse momento é o momento em que a gente pode anotar a temperatura do sistema. Certo? Desculpa, passei um slide, vou voltar aqui. Bom, o tubo Thiele está aqui montado. Nosso experimento, nós não temos no laboratório o tubo de Thiele. Então nós vamos improvisar um tubo de ensaio, mas montado em forma semelhante ao tubo de Thiele. Se vocês olharem aqui nessa imagem à direita, esse é o equipamento que eu montei para vocês no laboratório. Tá certo? Vamos lá. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de um tubo de ensaio, um termômetro, um suporte universal com 2 garras. Note que esse suporte que está aqui, ó, e essas garras são os referidos aqui que eu estou dizendo nesse item. Suporte universal com 2 garras. Vamos precisar de tubo capilar, que é onde vai a amostra dentro dele. Um bico de Bunsen, que é essa fonte de calor. Esse é o bico de Bunsen, tá? No laboratório. Glicerina ou glicerol,
o nome comercial glicerol, certo? Ela tem temperatura de ebulição, igual eu falei para vocês, de 290 graus Celsius, e mais a amostra que nós vamos submeter na pesquisa. Bom, de que maneira que nós vamos fazer isso, né, pessoal? Primeiro eu vou pegar, lembra o tubo capilar? Vou pegar o tubo capilar e eu preciso fechar uma das extremidades do tubo capilar. O tubo capilar ele é aberto dos dois lados. Ele é um tubo, ele tem um orifício aberto na parte de cima aqui e um orifício aberto na parte de baixo. Tem que escolher um dos dois e eu vou fechar esse tubo capilar. De que maneira? Muito simples. Simplesmente com auxílio de um isqueiro, igual está aqui na nossa foto, eu vou, ah, eu vou ir girando devagarzinho o tubo capilar nele até que essa extremidade fique aquecida. Quando ela ficar aquecida, ela vai derretendo aquele vidro ali e o próprio derretimento do vidro ela vai conseguir fechar aquele orifício, ok? Depois que eu conseguir fechar esse orifício, eu vou fazer um procedimento para colocar a amostra dentro do tubo capilar. Vai ter que colocar a amostra aqui dentro. Bom, eu vou segurar o tubo capilar na posição vertical e vou pressionar ele contra a minha amostra em um vidro de relógio. Igual está aqui embaixo, aqui, ó, esse vidrinho de relógio. Vou mostrar para vocês o vídeo do procedimento para que vocês entendam melhor o que foi feito. Então, ó, no vídeo do procedimento, nós estamos macerando um pouquinho a amostra com a extremidade aberta do tubo capilar. Depois eu vou virar ele ao contrário e vou bater devagarzinho para que essa amostra entre para dentro do tubo completamente. Estão conseguindo compreender? Vamos seguindo. Bom, aqui está a nossa amostra. Nós vamos usar uma amostra de ácido málico, ácido DL-málico. Esse ácido málico ele está presente em peras, maçãs, certo? No nosso dia a dia, mas é muito usado pela indústria como aromatizante, como acidulante, correto? Então nós vamos determinar o ponto de fusão do ácido málico. De que maneira que eu montei? Lembra aí do nosso tubinho lá, do tubo capilar? Peguei o tubo capilar e, de uma forma até bem simples aqui, eu coloquei ele junto com o nosso termômetro. Um termômetro comum, termômetro de mercúrio mesmo. Certo? Então ele está junto com o termômetro. Após fazer isso aí, eu vou colocar a glicerina dentro do nosso tubo de ensaio. Tá vendo nessa terceira foto aqui que eu estou sinalizando? Tem um tubo de ensaio com a glicerina dentro. Montei o tubo de ensaio, a glicerina, o termômetro e o capilar. Eu vou simplesmente descer esse sistema, colocar o sistema um dentro do outro. Igual está aqui na foto. Ó. Se vocês notarem aqui embaixo, eu coloquei a tela de amianto para proteger o calor, para o calor não vir direto no tubo, para o aquecimento não ser tão rápido, ser um aquecimento mais brando um pouco, né, para que a gente consiga ver a temperatura subindo de forma mais devagar e assim também conseguir ver qual que é o ponto de fusão exato da substância. Se vocês olharem aqui o tubo capilar, vão ver que ele está lá e a substância está lá dentro, lá no estado sólido. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente inicia o experimento. Ligamos o aquecimento e ele vai fornecer energia para o nosso sistema. Note que à medida que vai fornecendo energia, ele também vai subindo a temperatura. Essa temperatura vai subir e nós vamos verificar visualmente qual que é o momento que esse capilar atingiu a temperatura de fusão, que é o momento em que a solução dentro do capilar ela ficou líquida, ok? Bom, terminado o nosso experimento, nós obtivemos
esses seguintes resultados. Para o ácido málico, nosso ponto de fusão obtido no experimento foi em torno de 126 a 130 graus Celsius. Lembre-se, como é um experimento caseiro e é um experimento feito num laboratório, não na melhor condição, não é um equipamento tão moderno quanto o que se possui em laboratórios de pesquisa ou de validação de produtos, né? O nosso ponto de fusão ele gira em torno de 126 a 130 graus Celsius, mais ou menos com mais ou menos 2 graus de diferença, né? Na faixa de temperatura. O fabricante, e aí eu fui pesquisar lá o rótulo do fabricante, ele indicou que o ponto de fusão indicado para esse produto é de 128 a 132 graus Celsius. Note que não estamos nem tão mal não, né? Porque considerando que o fabricante, com um equipamento muito melhor do que o nosso, conseguiu determinar um ponto de fusão, não, nós conseguimos determinar um ponto de fusão não tão distante do indicado pelo fabricante. Outro detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte: o próprio ponto de ebulição também pode ser determinado com esse mesmo equipamento. Não é somente o ponto de fusão, não. Porque, olha, se você continuar fornecendo energia para o sistema, continuar fornecendo calor, vai chegar uma hora que aquele líquido lá dentro também vai começar a borbulhar, como se tivesse entrando em ebulição, né? E aí a gente pode monitorar qual que é a temperatura que ele entrou em ebulição. Joinha, pessoal, espero que vocês tenham gostado.